Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E eu virei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, para que não vos perturbeis, pois todas estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aí embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Sempre houveram guerras, rumores de guerras. Nação se levantaram contra outra nação, e reinos contra outros reinos. Sempre houve fome, sempre existiram terremotos em diversos lugares. Pestilências, engano espiritual, perseguição aos crentes, apostasia. E também muitos anticristos já apareceram e foram supostamente apontados como o anticristo final. Como lemos em 1 João 2,18, filhinhos, é a última hora, e como vos ouviste, que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Muitos crentes da Bíblia, em toda a história passada dentro do corpo de Cristo, já pensaram que o fim dos tempos estava próximo. Os sinais mencionados pelo próprio Messias no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas sempre marcaram a história desde o primeiro século em diante. Dito isso, o que torna este tempo em que vivemos diferente de todos os outros tempos anteriores da história? De fato, quão perto estamos da segunda vinda do Messias, o nosso Senhor Jesus? Sabemos pelo que o próprio Messias, Jesus, disse que nenhum homem sabe o dia ou a hora da sua segunda vinda. Também naquela época nem os anjos e nem ele mesmo sabia. É claro que no céu, na eternidade, ele sabe o dia que foi estabelecido por Deus, para que ele possa julgar o mundo com justiça. Mateus 24, 36, entretanto, a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Atos 17, 31, porque ele determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E, quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Embora não possamos saber o dia e a hora em que o Messias voltará à Terra, podemos saber os tempos, os sinais e os eventos que o precederão. Em primeiro, as dores de parto, as contrações. Descritas no capítulo 24 de Mateus, o Senhor fala sobre os sinais que indicariam o fim desta era e compara com essas contrações da mulher grávida que ela experimenta antes de dar à luz. Quando as contrações começam, elas têm pouca frequência, depois começam a aumentar em frequência e intensidade.
Porém, quando começa a vir uma atrás da outra sem parar, você sabe que o nascimento do bebê está para acontecer. Então, quando vemos o engano espiritual saindo do controle, aqueles com uma falsa unção se posicionando em muitos púlpitos e sinais de liderança e destaque, quando vemos guerras, rumores de guerras, nação contra nação, conflitos de etnias, reino contra reinos, fomes, terremotos em vários lugares, perseguição, apostasia, em uma escala muito maior, como nunca foi visto anteriormente na história, sabemos que o nascimento do reino messiânico está para acontecer. Jesus também diz que, como cristãos da nova aliança, que nós não deveríamos nos assustar, porque essas coisas devem preceder a sua segunda vinda. E mesmo quando essas coisas aumentarem, o fim ainda não haveria chegado. Teria mais um tempo. Ele nos encorajou a não cair de joelhos com medo, mas, pelo contrário, ficarmos de pé, olhando para o céu, com fé sobre a redenção que está para acontecer. Na verdade, ele estava nos dizendo para estarmos cientes destas dores, para podermos discernir os tempos, mas não nos concentrar nesses tempos, mas sim no que viria depois, o reino messiânico. A gestante sente dores do parto, e essas dores, obrigatoriamente, devem vir antes do parto. Porém, assim que o bebê chega, as dores de parto são rapidamente esquecidas na euforia desta nova vida. Assim será para todos os que anseiam pelo retorno e aparecimento de nosso Salvador, o Messias. As aflições dessa era serão esquecidas quando a nova era messiânica começar. Então, quando vemos os sinais mencionados pelo Senhor Jesus vindo um sobre o outro sem cessar, sabemos que a segunda vinda está próxima. Em segundo, nós ouvimos falar sobre os dias de Noé e os dias de Ló. Em Mateus 24, Lucas 17, o Senhor Jesus nos disse um pouco que antes da segunda vinda, o mundo inteiro estaria vivendo da mesma forma que as pessoas que viviam nos tempos de Noé e nos tempos de Ló. Nos tempos de Noé, houve uma infiltração satânica na raça humana e havia grande maldade de todas as formas. A imaginação das pessoas estava continuamente voltada para o mal, como vemos hoje, especialmente no mundo cibernético, na realidade virtual. A internet nos dá essa possibilidade. Os pensamentos e intenções no coração das pessoas eram maus o tempo todo. A violência era desenfreada e fora do controle, como vemos em Gênesis 6, versículo 1. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e filhas lhe nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra daqueles dias e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos. Estes se tornaram homens poderosos que eram na antiguidade homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. Nesta era moderna, imagens ímpias estão constantemente bombardeando a mente das pessoas. Nações inteiras estão escorregando neste hedonismo, nesta maldade, e serão confrontados com a ira de Deus. Nos dias de Noé, Deus deu às pessoas 120 anos para se arrependerem e abandonarem seus pecados, se voltarem para Deus e entrarem na arca da salvação que Noé estava construindo. Mas no final, apenas 8 pessoas foram salvas e o resto pereceu. A arca, é claro, representa esta salvação encontrada apenas em Jesus. Ele é o único refúgio da ira vindoura de Deus sobre o mundo que odeia e rejeita o Messias. Gálatas 1, versículo 4, o qual se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai, a quem seja a glória para sempre e sempre.
Na época de Noé e Ló, as pessoas estavam ocupadas com os afazeres da vida: comer, casar, os negócios, os prazeres, as coisas do mundo. E não se importaram com a destruição iminente. Vemos isso ilustrado quando o Titanic atinge o iceberg. As pessoas pensaram que o navio não poderia ser afundado e a maioria continuou festejando noite adentro sem perceber aquela sepultura escura e profunda que os esperava. Já no tempo de Ló, as mesmas condições que aconteciam no tempo de Noé também existiam. Porém, no caso de Sodoma, havia, além de tudo, a homossexualidade desenfreada e violenta. Até mesmo Ló foi perseguido no final e escapou com vida. Assim será no fim desta era, que se aproxima rapidamente. 2 estarão vivos, um será salvo e o outro não será salvo. Um será varrido e levado e o outro será deixado para o reino messiânico. Salmo 28, versículo 3: Não me juntes aos ímpios e maldosos, no castigo que a eles está reservado, pois falam como amigos com seus companheiros, mas na realidade abrigam crueldade no coração. Retribuí-lhes segundo os seus feitos, conforme suas más obras. Responde-lhes na medida de suas ações e dá-lhes o que merecem, porque não desejam reconhecer os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os destruirá e jamais permitirá que se reergam. Sofonias capítulo 1, versículo 2: Eu consumirei por completo todas as coisas de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Salmo 90, versículo 5: Tu arrastas os homens na correnteza da vida. São breves como o sono, são todos como a relva que brota com a alvorada. Porquanto somos consumidos por tua ira e perante tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor, findamos os anos como um suspiro. À luz de todas essas coisas, devemos permanecer espiritualmente alertas e vigilantes, não tendo nossa esperança nesta era, nem nas coisas deste mundo, nas incertezas das riquezas, mas a nossa esperança precisa estar fixa na era vindoura. Lembre-se da esposa de Ló. Ela estava fugindo com ele, mas olhou para trás e morreu. Parece que a moda, os restaurantes, os contatos sociais, redes sociais, prazeres, atividades da alta sociedade foram demais para ela resistir. E ela acabou não conseguindo seguir em frente. Ela continuou precisando do Egito. Ela continuou olhando para trás. Ela achou que aquilo que o Senhor havia prometido não era melhor do que o que ela tinha, dos prazeres que ela consumia rapidamente, mas que não levavam aos tesouros guardados no céu. Será que você se identifica com ela? Em terceiro, a apostasia e o homem do pecado. Em sua segunda carta à Assembleia dos Crentes da Nova Aliança em Tessalônica, Paulo escreve a eles sobre a segunda vinda do Senhor Jesus e fala sobre os últimos dias. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Perceba como o apóstolo Paulo lhes ensinou claramente que a segunda vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento e a ressurreição não poderiam acontecer até que 3 coisas tivessem ocorrido primeiro. Em primeiro lugar, ele menciona a apostasia. Este não foi apenas um afastamento geral da fé devido ao aumento da maldade que o Senhor Jesus mencionou que aconteceria ao longo da história.
A apostasia descreve uma rejeição generalizada, deliberada, da salvação bíblica por aqueles que professavam ser salvos dentro da própria cristandade, os denominacionais, as estruturas físicas, as igrejas. Embora a apostasia sempre tenha sido uma marca dentro da cristandade mais ampla, desde o primeiro século, ela realmente começou na época de Constantino, o Cesar romano, que professava ser cristão e fez do cristianismo a religião oficial do império. A partir deste momento, a apostasia começou a realmente acontecer, quando cerimônias, rituais, ídolos e tradições pagãs foram cristianizadas. Hoje, a apostasia é galopante dentro do movimento cristão mais amplo. Vemos estratégias de marketing interreligiosas, ecumenistas, amigáveis e voltadas para o propósito de crescimento da igreja, prosperidade da fé, domínio do reino e, vamos combinar, muita fanfarra de uma igreja que, na verdade, está completamente apóstata. Em segundo lugar, a apostasia abrirá o caminho para que o homem do pecado seja revelado, que está condenado a um tormento eterno no lago de fogo, como descrito lá no Apocalipse 19:20. Ele será adorado dentro dos cristãos, se fará de Deus e exigirá adoração tanto para o povo de Israel quanto para os cristãos de maneira geral. Em terceiro lugar, haverá a infestação de todos os tipos de falsos milagres satânicos, sinais e maravilhas, que serão poderosos. Até mesmo os santos eleitos de Deus estarão num perigo de serem enganados espiritualmente, como lemos em Mateus 24:24. Essas falsas manifestações serão acompanhadas por todo tipo de mal que engane aqueles que estão perecendo porque se recusam a amar e obedecer à verdade, e assim serem salvos. O próprio Deus terá enviado a eles uma poderosa ilusão para acreditar na mentira do homem do pecado, em vez da verdade encontrada somente no Senhor e na palavra dele. Aqueles que escolheram não acreditar na verdade e cuja consciência foi cauterizada com um ferro quente, tornam-se incapazes de responder à verdade espiritual. Estes serão condenados porque não acreditam na verdade, mas se deleitaram na iniquidade. Essa maldade não se refere principalmente a atos externos, visíveis, mas um coração que se endurece para a verdade da palavra de Deus. Deus chama isso de se deleitar na maldade. E é por isso que devemos fazer da palavra de Deus a nossa bússola para a nossa estada nesta jornada da nossa vida neste mundo. Salmo 119, versículo 105, Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em quarto lugar, nós temos o renascimento de Israel. O profeta Isaías predisse este evento, dizendo que aconteceria no final desta era, quando Deus falou por meio dele, em Isaías 66, versículo 8. Ora, quem já ouviu algo assim? Quem já presenciou tal acontecimento? Assim pode uma nação nascer em um só dia? Pode-se dar à luz um povo de uma hora para outra? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto quando deu à luz seus filhos. Porventura faço chegar a hora do parto e não faço a criança nascer? Assim diz o Senhor. Ora, sou eu quem provê as dores de parto. Como poderia eu querer fechar a madre ao nascimento dos filhos? Sou eu, teu Deus, quem te fala. Então, em 1948, após quase 2000 anos de exílio, Israel, como nação, renasceu. Aconteceu em uma época de grandes dores de parto e problemas para o povo judeu. Mas Deus estava nisso. Este foi o cumprimento da profecia de Isaías. E também foi confirmado por outros profetas, como Ezequiel e Jeremias, Daniel, Amós, Miqueias e outros profetas que escreveram a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito. 2 Timóteo 3,16 Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Israel é o relógio profético de Deus para as nações. No ano 70, depois de Cristo, quebrou, mas
não além do reparo. O endurecimento do coração de Israel como nação para com Deus foi um endurecimento parcial que será completamente removido quando Jesus voltar. Depois de um longo período em que Deus estava consertando este relógio profético para as nações, ele começou a funcionar novamente em 1948. Desde aquela época, Israel tem sido o foco principal da história mundial. Não é por acaso, mas sim porque o Messias, o Rei dos Judeus e o nosso Senhor e Salvador está voltando para o Monte das Oliveiras e para fazer sua sede em Jerusalém. Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois assim como nós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em virtude da desobediência deles, assim também estes agora tornaram-se desobedientes, para também alcançarem misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada. Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Em quinto lugar, o Evangelho do Reino. O Senhor Jesus nos deu o último e maior sinal que marcará o fim desta era. Ele disse: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Lá em Mateus 24, 14. No meio de todas as dores de parto que já vimos, haverá um grande sinal que marcará o fim desta era presente, e que será o Evangelho do Reino sendo proclamado em todas as nações da terra. Hoje, com a tecnologia moderna, isso está rapidamente se tornando realidade. Mas existem milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho do Reino ser pregado a eles. O Evangelho do Reino inclui o Evangelho, mas tem uma aplicação escatológica ligada a ele. As pessoas sempre gostam de saber sobre o futuro e usar a profecia bíblica no evangelismo é uma ferramenta bem poderosa e persuasiva nas mãos do Espírito Santo para trazer os não salvos a Jesus. No entanto, na maioria das igrejas de hoje, mesmo em círculos evangélicos carismáticos, o fim dos tempos, o lugar de Israel na profecia bíblica e o último julgamento e a segunda vinda estão sendo negligenciados, em muitos casos ignorados, em favor do domínio do reino, da hiperfé e das doutrinas do mundo. Hoje, muitos ministros do evangelho não querem ofender as pessoas. Se a verdade for conhecida, então eles pregam um evangelho unilateral, com foco na bondade de Deus e na salvação que Ele oferece, mas acabam sempre negligenciando assuntos mais importantes, como pecado, julgamento, inferno e responsabilidades perante Deus pela vida de alguém neste mundo. Ou você acha que nós não temos responsabilidade pela vida dos outros também? Somente o Senhor sabe quando tudo isso acontecerá e qual será o dia da sua volta, marcado no calendário de Deus. Enquanto isso, devemos estar envolvidos nesta proclamação do Evangelho do Reino. Qual realmente é o seu propósito de vida? Você fica feliz com o quê? Faça essas perguntas e comece em todo o seu dia a se perguntar a respeito dos propósitos reais daquilo que você está fazendo. Será que o reino de Deus está sendo negligenciado pela sua vida? Será que você tem culpado apenas os seus líderes? Será que você não bate no peito e segue uma vida com fé? E a fé, sem nenhuma obra, será que ela faz algum efeito na sua vida? Pense nisso. Podemos não ser todos evangelistas ou pregadores, mas todos podemos compartilhar da fé que nos salvou, da palavra que nós somos lavados dia após dia. Nem todos são chamados para estar na linha de frente, mas todos devem estar engajados na luta pela alma de homens e mulheres do mundo todo. Quando o Messias voltar, será mais brilhante que um relâmpago piscando de leste a oeste, e todo olho o verá. A terra estará em um estado avançado de decadência, com muitos demônios ao redor. As coisas ficarão tão ruins que, para o bem dos eleitos,
Deus abreviará aqueles dias da grande tribulação. Naqueles dias, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o Senhor Jesus arrebatará e ressuscitará os santos, julgará as nações, eliminará toda a oposição e inaugurará seu reinado messiânico na terra. Quando a 7ª trombeta soar, todos os santos que perseveraram até o fim pelo poder do sangue de Jesus e pela palavra e o poder do Espírito Santo serão modificados, como lemos em 1 Coríntios 15, 51. Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Hoje, mais do que qualquer outro momento da história, estamos vendo o rápido aumento do desenfreado engano espiritual dentro dos cristãos e no mundo em geral. Estamos vendo muitas nações se levantando contra outras, fomes e terremotos, pestilências em vários lugares estão aumentando. O mundo inteiro está cambaleando. Isaías 24:19, a terra está totalmente fendida e a terra é violentamente abalada. A terra cambaleia como um bêbado e balança como um barraco. A rebelião da terra pesa sobre ela e ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor castigará o exército do céu e os reis da terra. Nós vimos 2 guerras mundiais e uma terceira está por vir, a qual acabará com 1/3 da população mundial. Isso nos é dito pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre. Esta conflagração será um julgamento de Deus sobre o mundo, que não se arrependerá dos seus pecados e da sua rebelião contra Deus. Certamente, as dores de parto estão aumentando rapidamente e nós sabemos que a nossa redenção está próxima. Dito isso, não vamos nos concentrar nas dores de parto em questão, mas sim no parto, pois quando o parto chega, as dores do parto são rapidamente esquecidas e nós estaremos desfrutando do nascimento do reino messiânico milenar. Estaremos com Cristo por toda a eternidade e com Ele viveremos dias como nunca imaginamos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por Tua palavra e Tua mensagem que toca em nossos corações. Fortalece a nossa alma, o nosso espírito e capacita-nos, Deus, todos os dias a estarmos firmes e fortes, com os olhos fitos na volta de Jesus. E que a nossa esperança não se cambaleie, mas que, ao invés disso, que estejamos nos fortalecendo dia após dia, com os nossos candeeiros cheios de azeite, prontos e preparados para o que vier. Coloque em nossos lábios a Tua palavra. Amolece os nossos corações e nos traz a vontade de ganhar almas para Cristo. Queremos estar o tempo todo Te agradando, Senhor. Obrigada por este tempo. Obrigada por cada irmão aqui representado. Abençoa as famílias e seja com cada um neste dia. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós ficamos por aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.